Matemática, 10º ano, ensino médio, são dois dos níveis que pretendemos abranger com esta aula de vetores, aula 4. Vamos falar de igualdade de vetores e o vetor como diferença de dois pontos. Se gostar da aula, não se esqueça de fazer like. Estamos então no capítulo de vetores, subcapítulo referencial ortonormado e subcapítulo de igualdade de vetores. À medida que formos avançando, também avança o índice do lado esquerdo. Dado o referencial ortonormado, dois vetores são iguais se e somente se tiverem as mesmas coordenadas. Ora cá temos então igualdade de vetores no plano. Tendo o vetor U de coordenadas U1, U2 e V de coordenadas V1, V2, eles são iguais se e somente se nós tivermos o U1 igual ao V1 e o U2 igual ao V2. Por outras palavras, as coordenadas têm que ser iguais e escrevemos com o símbolo de conjunção de condições. No caso do espaço é a mesma coisa, só que temos que acrescentar ainda a condição de U3 igual a V3, ou seja, a terceira coordenada do vetor tem que ser igual à terceira coordenada do segundo vetor. Vamos ver um exemplo. Temos estes dois vetores no plano, portanto em duas coordenadas, e k, onde k é uma constante real. Para o U ser igual ao V, de acordo com o que aqui está escrito em cima, as coordenadas têm que ser iguais. Ou seja, 3 menos k tem que ser igual a 1, cá está, e k quadrado menos 1 igual a 3, em simultâneo. Temos agora que resolver cada uma das condições que aqui temos, cada uma destas duas condições. No primeiro caso, passando o 3 para o segundo membro, fica 1 menos 3. Neste caso, passando o menos 1 para o segundo membro, fica 3 mais 1, que é 4. E fica, portanto, aqui 1 menos 3 dá menos 2, e menos k igual a menos 2 é equivalente a ter k igual a 2. E aqui fica k igual a mais ou menos raiz de 4, que é 2. E ter k igual a 2 e k igual a mais ou menos 2 conduz-nos apenas ao k igual a 2, pelo que os vetores são iguais se e somente se o k for 2. Passamos agora para o tópico seguinte, de um vetor como diferença de dois pontos. Consideremos o vetor AB representado no referencial ortonormado OIJ, portanto o I e o J são os versores do referencial. E nós temos que o vetor U, ou seja, o vetor AB, vai ser igual a 3i mais 2j. Tem, portanto, coordenadas 3, 2. E também observamos que o ponto B resulta de somar ao ponto A o vetor AB. Ou seja, A mais AB, como aqui está escrito, é igual ao ponto B. Até há uma regra prática que nos diz que quando temos aqui e aqui a mesma letra, que a podemos suprimir e ficar simplesmente o ponto B. Agora, se passamos o A para o segundo membro, dá-se o caso de ficarmos com AB igual a B menos A e deste modo, chegamos a uma fórmula que nos dá um vetor com uma diferença de dois pontos. Note-se aqui que o vetor AB, se fizermos B menos A, note-se que o ponto B tem de facto coordenadas 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, e o ponto A tem de coordenadas 1, 1. Nós vamos ter que, se subtrairmos, 4 menos 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2, e ficamos, portanto, com o vetor 3, 2. Chegamos ao mesmo resultado que tínhamos inicialmente e chegamos aqui à conclusão, observamos aqui um facto importante. Não é com este exemplo que chegamos a conclusão nenhuma, mas observamos aqui um facto importante, que é o de ser possível obter um vetor como diferença de dois pontos. Temos então agora a formalização deste facto. No plano, se tivermos os vetores, os pontos A e B, o ponto A de coordenadas AB e o ponto B de coordenadas CD, então o vetor AB pode ser obtido fazendo a diferença de B com A e fica C menos A, D menos B. Ou seja, faça a primeira coordenada do segundo ponto menos a primeira coordenada do primeiro ponto e na segunda coordenada fica D menos B. No caso tridimensional é a mesma coisa, só que aqui ainda se acrescenta a terceira coordenada, ou seja, fica D menos A para a primeira coordenada, fica E menos B para a segunda e F menos C para a terceira. Vamos prosseguir com um exemplo.
Temos aqui então vários pontos no referencial ortonormado bidimensional e temos o vetor AB. O vetor AB pode ser obtido com uma diferença dos pontos B e A. As coordenadas de B são 2, ou melhor, 1, 2. As coordenadas de A, 1, 2, 3, menos 3, 1. E fazendo então 1 menos menos 3 é o mesmo que fazer 1 mais 3, que é 4. 2 menos 1 dá 1 e ficamos com o vetor 4, 1. Note-se que para partir de A e chegar a B, temos que nos deslocar 4 unidades para a direita, uma para cima, pelo que fica o vetor 4, 1. Portanto, outro método que nós já conhecíamos de aulas anteriores para encontrar as coordenadas de um vetor. Vamos agora ao AC. Ora, pelo método que nós já conhecíamos da primeira aula deste assunto, de referencial ortonormado, para partir de A chegar a B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades para a direita e 0 para cima, ou para baixo, e portanto vamos ficar com o vetor 6, 0. Mas vamos então ver pelo outro método, fazendo C menos A. O C tendo coordenadas 3, 1. O A tendo coordenadas menos 3, 1. E então fazendo 3 menos menos 3 ficamos com 6. Fazendo 1 menos 1 ficamos com 0. E fica o vetor 6, 0. Vamos agora passar para o vetor BC. E temos assim que fazer C menos B. O ponto C tendo coordenadas 3, 1, já foi dito. O ponto B tendo coordenadas 1, 2. 3 menos 1 dá 2. 1 menos 2 dá menos 1. E cá temos o vetor 2 menos 1. 2 para a direita, 1 para baixo. A e E. Fica E menos A. O ponto E tendo coordenadas menos 3, menos 1. O ponto A tendo coordenadas menos 3, 1. E agora então, menos 3 menos menos 3 é a mesma coisa que ter menos 3 mais 3, que é 0. Menos 1 dá menos 2 e ficamos, portanto, com o vetor 0, menos 2. Para passarmos de A para B, não nos deslocamos nada nem para a esquerda nem para a direita, deslocamos 2 unidades para baixo. DB. DB é B menos D. E temos então que o ponto B tendo coordenadas 1, 2. O ponto D tendo coordenadas 2, menos 1. E então, fazendo a diferença, 1 menos 2 dá menos 1. 2 menos menos 1 é o mesmo que 2 mais 1, que é 3. E ficamos com o vetor menos 1, 3. 1 para a esquerda, 3 para cima. Vamos passar agora para um segundo exemplo, tridimensional. O vetor AB fica B menos A. Portanto, temos aqui o ponto B, temos aqui as coordenadas do A. Vamos pô-las lado a lado e vai ficar 0 menos 1, que é menos 1. 1 menos menos 2, que é 1 mais 2, que é 3. Menos 3 menos 0 fica menos 3. No caso do vetor AC, fica C menos A. 0 menos 1 dá menos 1. 2 menos menos 2 é o mesmo que 2 mais 2, que é 4. 0 menos 0 dá 0. Vetor BC é a mesma coisa. Isto é sempre a mesma coisa, é muito fácil. C menos B fica então o ponto C menos o ponto B. 0 menos 0 dá 0. 2 menos 1 dá 1. 0 menos 3, ou 0 menos menos 3, fica 0 mais 3, que fica simplesmente 3. E chegamos aqui ao fim deste exemplo. Recomendamos agora que se pratiquem os conceitos adquiridos nesta aula, que são conceitos muito simples, mas vale a pena praticar, resolvendo a parte correspondente à ficha de vetores, aula 4. Se gostou da aula, não se esqueça de fazer like.